Agora são 7h21. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira o julgamento sobre prisão em segunda instância. Já votaram a favor dessa tese Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Votaram contra Marco Aurélio Melo, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Faltam ainda os votos de Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Bom, vamos falar sobre esse assunto com o Cleiton Coutinho, ele que é advogado, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e dirigente do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo e da Associação em Defesa do Direito de Presunção de Inocência. Olá, Cleiton, bom dia. Bom dia, Lu, bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos escutam, nos assistem também. Bom dia, Cleiton. Cleiton, bom, vamos agora imaginar, né, o que pode acontecer hoje, né, nesse julgamento, já que tivemos aí uma certa pressão, né, um grupo de senadores entregou nesta semana uma carta, né, ao Supremo Tribunal Federal com 42 assinaturas em defesa da prisão após condenação em segunda instância. Qual que é a sua expectativa para hoje, hein, Cleiton? Olha, a expectativa, não só minha, mas a expectativa da ampla maioria dos juristas do país, da comunidade acadêmica, enfim, todos aqueles que proferem e são favoráveis a um Estado democrático de direito, é que o Supremo pacifique definitivamente o entendimento de que só é possível a prisão de uma pessoa no nosso país nos termos que está constante na Constituição Federal após democratização, que é após o trânsito em julgado daquele processo. Então, veja bem, quando você tem um processo judicial, uma ação penal, que essa ação tem uma condenação em primeira instância, uma condenação em segunda instância, você ainda tem outras instâncias a serem recorridas. Portanto, a nossa Constituição Federal privilegiou a lógica do estado de presunção de inocência. Então, as pessoas, até que se provem o contrário, elas são culpadas. Então, a expectativa é que, na data de hoje, os ministros que ainda devem votar, Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, o Toffoli, enfim, que os ministros revertam o placar da votação, que está 4-3, para garantir que qualquer cidadão brasileiro tenha direito a lançar mão de todos os recursos até o trânsito em julgado da decisão judicial, portanto, até que não tenha mais condição de qualquer tipo de recurso para, então, considerar que essa pessoa é culpada. Exato. Não, a gente estava aqui, você estava falando, viu, Cleiton? A gente estava analisando aqui com o Glauco em relação ao som, né? O som, vamos ver se a gente consegue estabilizar o som, né, da sua entrevista. Caso contrário, a gente vai retomar a ligação. Mas vamos ver se estabiliza nesse momento, né? Glauco. Cleiton, eu queria que você falasse a respeito justamente dessa pressão política que o Supremo está sofrendo em relação a essa questão e como você vê, né? Afinal, decisões do Judiciário, elas deviam atentar à Constituição, principalmente, já que o Supremo é o guardião principal da Constituição e deveria estar imune a esse tipo de pressão. Então, como você vê essa tentativa aí de influenciar de forma política uma decisão que deveria se ater à lei? A gente vê com bastante preocupação, porque o Poder Judiciário tem sofrido interferências muito indevidas no campo político. Exemplo da votação anterior, quando o ministro da Justiça e ex-juiz federal Sérgio Moro se dirigiu até a ministra Rosa Weber para uma espécie de visita. Não existe isso em um julgamento de tamanha relevância para a população brasileira, o ministro da Justiça fazer esse tipo de visita. Isso soa com pressão, houve um revés que todos viram em relação a isso, isso gerou um mal-estar, um constrangimento desnecessário à Suprema Corte e ao próprio ministro, que nesse momento é chamuscado por uma série de denúncias contra ele por irregularidades na sua atuação quando era juiz na Lava Jato, e que compromete, inclusive, discussões acerca da prisão em segunda instância. Portanto,
soa muito mal determinado tipo de pressão para que os ministros decidam em um julgamento de tamanha relevância. Os ministros devem julgar conforme a Constituição, eles são guardiões da Constituição Federal. O que se espera deles é que eles façam valer o que está na Constituição e preservem isso. Então, neste momento, o que está em jogo é a discussão do Estado Democrático de Direito. Suprimir, de qualquer forma, a presunção de inocência para fazer com que uma pessoa com a decisão em segunda instância ou até em terceira, porque ontem o ministro Edson Fachin foi para a imprensa de uma forma também desnecessária, repercutir a possibilidade, inclusive proferido o voto, mas repercutir a possibilidade de uma decisão intermediária, como se fosse uma espécie de terceira instância junto ao STJ, essa decisão ser suficiente para poder garantir a execução imediata da pena. Quer dizer, isso é um ajeito que está escrito na Constituição Federal, nós não podemos aceitar isso, nem permitir. Não existe ajeitos na Constituição Federal. A Constituição Federal deve ser cumprida na sua integralidade. Quando você tem escrito que as pessoas têm direito a julgamento, têm direito a lançar mão de recurso, e que só ocorre o trânsito em julgado e a pessoa só é considerada culpada a partir de então, do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, portanto irrecorrível, não cabe interpretação do que está escrito na Constituição. Então, lembrando que ele é relator da Lava Jato, ele não é relator das ADCs que estão sendo julgadas, que é o ministro Marco Aurélio, que muito bem conduziu o seu voto nesse julgamento. Portanto, a expectativa aí é que os ministros não cedam a pressões de nenhuma natureza e julguem conforme a Constituição para preservar o nosso Estado Democrático de Direito. Exato, essa questão aí da terceira instância, né, prisão após terceira instância pode realmente atingir o ex-presidente Lula. Agora, eu queria depois que você comentasse sobre isso, agora em relação à prisão em segunda instância e essa pressão dos parlamentares, dos senadores junto ao STF, eles dizem o seguinte, né, existe um sentimento de impunidade presente na sociedade, né, e é importante avaliar que há grave e iminente risco da liberação em massa de inúmeros condenados por corrupção e por delitos violentos. Agora, existe, né, a questão da prisão preventiva, que já está prevista também no artigo 312 do Código de Processo Penal, quando o réu representa risco, não é isso, Cleiton? Exatamente. Nesse sentido, a única coisa que eu corroboro das palavras do ministro Edson Fachin, no que repercutiu ontem pela imprensa de uma forma geral, é acerca dessa questão. É evidente que uma decisão nesse sentido não vai fazer com que tenha qualquer tipo de caos. Isso é uma espécie de terrorismo midiático para que a opinião pública possa forçar os ministros que ainda vão votar a ter uma posição até equivocada, com receio de que a gente sofra uma situação de ter um certo caos quanto à população carcerária que pode vir a ser liberta em razão de um julgamento dessa natureza. O que vai ser feito é cumprir a Constituição. Veja bem, você tem uma pessoa presa. Essa pessoa ela vai continuar presa, ela não vai sair porque o julgamento do STF decidiu que só pode ocorrer a prisão penal. Quando a gente diz prisão penal, é importante falar da prisão cautelar penal, porque essa prisão penal é quando efetivamente, tecnicamente, transitou em julgado o processo. Então, essa pessoa está sendo considerada culpada. Então, existe a prisão preventiva, essa prevista com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que vocês muito bem já falaram aí. Então, nesse caso específico, o juiz ele deve, não só vai ter essa autonomia, como sempre teve, mas ele deve balizar as suas decisões a partir do grau do caso concreto, o grau de periculosidade daquela pessoa, do caso que está sendo julgado, enfim. O que não pode é essa exceção virar regra. As pessoas que não tiverem trânsito julgado no seu processo, na sua ação penal, se tornarem pessoas condenadas antes mesmo de lançar mão de todos os recursos. Então, nesse caso, se você tem um preso, e esse preso
ele está dentro dos critérios, dentro dos requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal, o juiz pode mantê-lo preso, que não tem nada a ver em relação a presos que não influem na instrução penal, que não influem no processo penal, que não influem em ameaça a testemunhas, que tem um histórico que não compromete de qualquer forma a coletividade e a sociedade. E esses presos não podem ficar presos meramente com a sentença penal, que ainda uma sentença condenatória que ainda não transitou em julgado. Então, é disso que se trata, nesse momento, o julgamento supremo. Inclusive, né, Cleiton, nesse argumento de que, olha, vão ser corruptos, liberados e libertados, a gente lembra que a maior parte dos presos, por exemplo, da Operação Lava Jato, os mandados de prisão contra eles se referem à prisão preventiva e não à condenação em segunda instância. Inclusive, né, um exemplo que foi citado pela mídia de uma forma geral e principalmente nos famosos grupos de WhatsApp é o do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha tem sim condenação em segunda instância, mas a ordem de prisão contra ele que ele está cumprindo é um pedido de prisão preventiva feito lá pelo Sérgio Moro, lá atrás, justamente fundamentado na possibilidade de que ele poderia destruir provas, obstruir a realização da justiça. Então é um argumento muito falacioso esse, né, Cleiton? Perfeito o exemplo. É um exemplo que ele consegue ilustrar muito bem o caso concreto, né? A discussão de uma forma ampla que nós estamos discutindo aqui. Realmente não existe o que se temer em relação a esse julgamento. O que existe a se temer o fato do Estado ter um retrocesso a partir de relativizar um princípio tão importante para nós, tão caro ao nosso país, que a gente precisa de relembrar sempre, retomar, que antes da Constituição de 1988, nós tivemos regime de exceção nesse país, regime duro, com pessoas que até hoje estão desaparecidas, para garantir que nós tivéssemos direitos e garantias fundamentais, como os que estão nos incisos do artigo 5º da nossa Constituição, dentre os quais nós devemos considerar a presunção de inocência. Então, nós não podemos, de forma alguma, aceitar um retrocesso nisso a partir de questões de pressões midiáticas. Veja bem, a população pode ter e deve ter receios, deve ter suas opiniões, deve discutir em qualquer lugar as questões do país. Agora, a Suprema Corte cumpre a ela a obrigação de garantir o que está na Constituição Federal. Então, esses ministros estão investidos de um poder que a eles foi dado para garantir a Constituição Federal. Não existe relativizar princípios como o princípio da presunção de inocência. Então, essa garantia fundamental, constitucional, de grande importância para a nossa população, não pode sofrer qualquer tipo de relativização como querem fazer, porque você vem para a discussão de segunda instância e, de repente, começa a surgir teses como o que o ministro Fachin lançou ontem, tese preocupante de querer criar um ambiente de terceira instância e depois o Supremo vai discutir se está correto ou não a terceira instância. Então, o que precisa ser preservado no julgamento na data de hoje, garantido, é o princípio da presunção de inocência. Eu acredito, muito francamente, que os ministros vão garantir isso, porque estão preparados, devem estar preparados para isso, pela função que ocupam junto ao Supremo Tribunal Federal, e não há espaço para relativização de um princípio tão importante, em detrimento, ainda que seja, da falta de conhecimento mediano a partir de uma pressão midiática ou de certo grupo de parlamentares com interesses que a gente sabe nem sempre o mais republicano. Exato. E, Cleiton, a gente sabe que está em jogo, vai atingir milhares de pessoas e a gente sabe também que pode atingir o ex-presidente Lula. Agora, eu queria que você também analisasse. O Lula, ele foi condenado, né, pela 5ª turma no STJ, no caso do triplex do Guarujá, né? Ainda falta recurso, analisar o recurso, mas de qualquer modo, se passar essa história aí de terceira instância, acaba atingindo também o ex-presidente Lula, né? Quer dizer, você acredita que pode ser uma manobra aí que, enfim, estejam dando uma saída para manter o Lula preso? Olha, é difícil para a gente imaginar
a possibilidade, eu apenas trouxe à luz essa discussão em razão da repercussão das entrevistas dadas na data de ontem pelo ministro Edson Fachin. Mas eu espero muito francamente que o julgamento de hoje, pela importância, por dizer respeito ao direito de milhares de pessoas no nosso país, de presos que estão presos provisoriamente em larga escala, não sejam influenciados simplesmente pela questão do ex-presidente Lula. Esse julgamento ele tem que ser julgado pensando no princípio constitucional, que é uma trava de garantia fundamental a qualquer cidadão brasileiro. O Lula, é claro, tem uma repercussão, o ex-presidente Lula tem uma repercussão maior quando se trata do caso dele, mas eu espero que o Supremo jamais cometa um grave erro histórico que seria para o nosso país de relativizar esse princípio, criando uma situação junto ao STJ do cumprimento imediato após um recurso junto ao STJ, como forma de falar que ali se encerra, porque é razoável que a terceira instância julgou. Não é razoável, porque senão assim, qual seria a necessidade da instância superior, que é o próprio Supremo? Seria o Supremo abrir mão da própria função de última instância de julgamento, claro que respeitando os tribunais internacionais e os pactos de direitos humanos, mas seria a gente pensar na possibilidade do Supremo abrir mão da própria função de garantista, de garantir a Constituição Federal, de garantir e preservar os direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão brasileiro. Então, a expectativa é que essa posição do ex-ministro Edson Fachin, que o ministro Gilmar Mendes chegou a aventar essa posição, mas já recuou dela após uma análise acertada. As últimas manifestações do ministro Gilmar Mendes têm sido no sentido de que vai votar para garantir que qualquer cidadão brasileiro tenha direito a só ser considerado culpado no Brasil após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Muito bem. Então, essa é a expectativa também que os outros ministros assim o façam. Tá certo, Cleiton. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você. Tá bom, muito obrigado, Marilu. Obrigado também aí a todos vocês que estão assistindo aí e ouvindo a Rádio Brasil Atual, cumprindo um grande papel de levar informação à nossa população. E ao Glauco também, um bom dia a você também, muito obrigado. Bom dia, Cleiton. Bom dia. Falamos com Cleiton Coutinho, ele é advogado, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e dirigente do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo e da Associação em Defesa do Direito de Presunção de Inocência.